Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos concluir o nosso conteúdo de organização dos seres vivos, né? Concluir para fechar aqui a nossa unidade 4. Então, vamos começar falando um pouco a respeito dos níveis de organização do corpo humano. Então, nós já falamos muito a respeito de células, falamos a respeito do estudo da célula, que é por meio do microscópio, e agora a gente vai avançar no conteúdo, né? Falar melhor a respeito dos níveis de organização. Então, nós já vimos que a célula é a unidade morfológica funcional dos seres vivos, ela é a unidade básica da vida. Então, tudo vai começar com uma célula. Então, não importa se aquele ser vivo é animal ou vegetal, ele é formado por células. Essas células, quando elas vão se agrupando, elas vão formando conjunto de células, que são chamadas de tecido. Então, um tecido celular é como se fosse uma parte do nosso corpo, né, que vai ser um agrupamento de células. Então, elas vão se unir por meio de uma substância chamada substância intercelular e elas vão formar um tecido. Nós vamos ver mais na frente que existem vários tipos de tecidos diferentes. Esses tecidos, quando eles se unem, eles formam um conjunto de tecidos que é chamado de órgão. Então, por exemplo, o tecido ósseo, quando ele vai se unir, ele vai formar um órgão que é um osso. Nós vamos ver melhor isso mais na frente. Esse conjunto de tecidos, né, esses órgãos, na verdade, quando eles se agrupam, esse conjunto de órgãos que tem uma mesma, digamos assim, que tem funções parecidas, eles vão formar um sistema. Como tem um exemplo aí, né, a gente tem um sistema esquelético, que é formado por ossos. E esse conjunto de sistemas do corpo humano é o que vai formar o organismo. Então vejam que tudo começa com uma célula. Célula se agrupa formando tecido, tecido se agrupa formando órgão, esses órgãos vão se agrupar formando o sistema e esses sistemas vão se agrupar como um todo formando o organismo. Então, a respeito dos tecidos do corpo humano, a gente tem um tecido epitelial que recobre a superfície do corpo. Então, a gente pode dizer que é um tecido de revestimento, né? Vai ser esse tecido mais externo do nosso corpo, né? Que vai formar a nossa pele e que vai dar um revestimento, vai proteger a gente contra o calor, contra o frio, também algum contato que a gente tem em alguma superfície. Já o tecido muscular é feito de fibras que contraem. Então, sempre essas fibras vão tá tendo contração e relaxamento, né? Ao longo dos movimentos que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Já o tecido nervoso, ele consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos. Então, essas células do tecido nervoso, elas são chamadas de neurônios. E é por meio desses neurônios que a gente consegue, né, fazer a transmissão de todo o sentimento que a gente tem no corpo. Por exemplo, sensação de frio, de calor, uma queimadura, uma sensação de dor, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue, né, transmitir, por exemplo, uma dor que você sente lá no seu dedo, para você transmitir até o seu cérebro, esse impulso nervoso, vai ser por meio desses neurônios que estão fazendo parte do tecido nervoso. A gente vai ter também um tecido que é chamado de conjuntivo. Ele tem o tecido conjuntivo de forma geral, que ele é chamado de tecido conjuntivo frouxo e serve como assoalho para o epitélio e outros tecidos. O que quer dizer? Esse tecido conjuntivo é como se ele fosse assim, uma cola que ele vai juntar todos os outros tecidos, né, naquele determinado órgão do corpo humano. Esse tecido conjuntivo ele pode ter especializações, então ele pode ser o tecido conjuntivo ósseo, ele pode ser o tecido conjuntivo cartilaginoso e ele pode ser o tecido conjuntivo sanguíneo. Então tudo é tecido conjuntivo, que é o que a gente chama de preenchimento. Já que o epitelial ele é o revestimento externo, pois o conjuntivo ele é o preenchimento interno do nosso corpo. Continuando, agora que a gente já conheceu a respeito dos tecidos, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dos sistemas. Então, o primeiro sistema que a gente vai ver aqui é o sistema digestivo, que é chamado também de sistema digestório. Ele é responsável pela digestão e absorção dos nutrientes dos alimentos e eliminação das fezes. Fazem parte desse sistema. Quais são os órgãos que fazem parte dele? A boca, os dentes, a língua, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o estômago, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, que está ligada com o fígado, intestinos, né, tanto grosso como delgado, e o ânus. Então vejam que o sistema digestório ele é da boca até o ânus. Então tudo que você consome ao longo do seu dia a dia, né, que você vai se alimentar, você precisa extrair nutrientes. Imagina que em tudo que a gente come tem que entrar, tem que penetrar dentro das nossas células. Então imagina você comendo uma maçã inteira. Será que uma maçã vai caber dentro de uma célula?
Obviamente que não, né? Então a gente precisa triturar, a gente precisa quebrar todo o alimento em partes bem pequenas, né, para poder as nossas células conseguirem absorver aqueles nutrientes. Então é justamente para isso que o sistema digestivo ou o sistema digestório, mesma coisa, vai funcionar. Ele vai funcionar nesse sentido. Já o tecido respiratório, que está nessa imagem à esquerda, e o tecido cardiovascular, ou chamado também de circulatório, que está na parte direita, eles são, digamos que, complementares. Então, o sistema respiratório ele é responsável pela captação do gás oxigênio da atmosfera e eliminação do gás carbônico. E já o sistema cardiovascular, que é composto por coração, né, e pelos vasos sanguíneos, que são veias, artérias e capilares sanguíneos, ele vai fazer toda essa, digamos assim, que circulação de sangue e nutrientes no nosso corpo. Então, esses sistemas eles são complementares porque, ao tempo que o nosso sistema respiratório ele vai absorver o oxigênio, quem vai levar oxigênio para toda parte do nosso corpo é o sistema circulatório, por meio do sangue. A gente precisa eliminar o gás carbônico também, porque a gente não utiliza ele na nossa respiração. Quem utiliza gás carbônico são as plantas. Nós, animais, a gente não utiliza o gás carbônico. Então, o sangue também do tecido circulatório é que vai fazer essa eliminação. Ele vai levar o gás carbônico até o pulmão para a gente conseguir colocar para fora, né? Então, quando a gente inspira, que é colocar o ar para dentro, a gente tá trazendo da atmosfera tanto oxigênio como gás carbônico. Só que quando a gente vai expirar, a gente está eliminando para o ambiente somente o gás carbônico, que é aquele que a gente não utiliza. Porque o oxigênio é o gás que a gente vai utilizar no processo de respiração celular, que vai acontecer lá dentro da mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula. Então veja como é complexo. Então o oxigênio tem que chegar lá dentro da célula, lá naquela mitocôndria, para poder, né, fazer o processo de respiração celular, que nada mais é do que produzir energia, para a gente conseguir se movimentar, estudar, comer, fazer tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Dando continuidade, a gente vai falar agora a respeito do sistema urinário. Ele é responsável por retirar do corpo os excretas, que são substâncias eliminadas pelas células. Ele também auxilia na regulação do volume de sangue no corpo. E ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, tudo que a gente está se alimentando no nosso dia a dia, a gente tem que pensar da seguinte forma: ele contém basicamente sódio, né? O sódio que é presente no sal. Então, é um tipo de substância, né? Um tipo de nutriente que a gente precisa, mas que ele não pode estar em excesso no sangue. Então, basicamente, o nosso sistema urinário ele vai servir o quê? Para a gente fazer esse controle, né? Que a gente chama de controle osmótico, que é a quantidade de água e a quantidade de sódio que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem que estar diariamente, né? Todos os dias, fazendo a eliminação desse excesso de sódio e também excesso de outras substâncias que são chamadas de excretas nitrogenadas. Então, é o sistema urinário que vai fazer essa eliminação. Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente está com aquela sensação de bexiga cheia, que a gente vá logo, né, no banheiro fazer a eliminação dessa urina. Porque aquele tipo de substância, né, esses excretas que a gente elimina na nossa urina, eles são altamente tóxicos para o organismo. Então, a gente não pode ficar muito tempo retendo. Então, quando você sentir vontade, tem que imediatamente ir, né, no banheiro, fazer a eliminação da urina, para poder fazer esse controle, né, essa regulação do volume, né, que a gente falou aí. Então, outros dois sistemas que também são complementares, que eles estão juntos, é o sistema esquelético e o sistema muscular. Então, eles são dois sistemas que eles vão funcionar, o esquelético ele vai funcionar basicamente, né, na sustentação do nosso corpo. Então, se nós não tivermos esse esqueleto, que é o esqueleto apendicular e o esqueleto axial, nós não conseguiríamos ficar em pé, andar, nem correr. Então, ele vai funcionar para a sustentação do nosso corpo. Já o sistema muscular, juntamente com o esquelético, ele vai realizar a movimentação do corpo e ele é formado por diferentes tipos de músculos. Então, basicamente, né, a gente tem um esqueleto, que é formado por ossos, e recobrindo esse esqueleto a gente vai ter grande quantidade de músculos, né, que vão fazer a movimentação. Então, esses dois juntos, eles fazem com que a gente consiga se sustentar, né, em pé e que a gente consiga se movimentar. O outro sistema que a gente vai ver aí é o sistema nervoso. Então, esse sistema nervoso, que é dividido entre nervoso central e nervoso periférico, ele vai fazer o quê? Ele vai coordenar e integrar os sistemas do corpo humano. Então, o encéfalo, a medula espinal e os nervos vão fazer parte desse sistema. Então, ele é que vai ser o centro de comando de todos os outros. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia,
Os outros sistemas realizam é por meio do sistema nervoso. Ele é que vai controlar tudo, é como se ele fosse o centro de comando dessa máquina que é o corpo humano. Agora a gente vai ver também outros dois sistemas, né, que eles vão ser complementares, que eles vão estar agindo junto, que é o sistema endócrino, que está nessa imagem aí mais acima, que vocês podem ver as glândulas do corpo. Então, esse sistema endócrino ele é formado por glândulas que produzem hormônios, que são substâncias que estão relacionadas com a coordenação do funcionamento do corpo humano. Entre essas glândulas, a gente pode citar a hipófise, a tireoide, o pâncreas, as glândulas adrenais, os testículos no homem e os ovários na mulher. Então, por isso que eu falei que são sistemas complementares, porque nessas imagens abaixo, vocês podem ver que a gente tem um sistema genital feminino e um sistema genital masculino. Então, vocês viram que tudo que a gente viu anteriormente, a gente não distinguiu se era masculino ou feminino, mas o sistema endócrino e o sistema genital, ele tem essa diferenciação, porque a gente viu que existem glândulas que são chamadas de glândulas sexuais, e nos homens é chamada de testículo, e nas mulheres é chamada de ovário, né? Então tem essa diferenciação. A questão do sistema genital também, a gente tem um sistema genital masculino e a gente tem um sistema genital feminino, né? Então, eles não são sistemas que eles estão comuns, né, aos sexos, digamos assim, masculino e feminino. Os outros que a gente viu, o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, muscular e nervoso, é comum, tanto para homem quanto para mulher. Mas esses sistemas aqui, tanto o endócrino quanto o sistema genital, eles têm essa diferenciação de órgãos. Então, vocês vão fazer agora a leitura das páginas 106 a 111, que vai basicamente falar disso que eu expliquei para vocês, só que de uma forma mais detalhada. Então, vocês vão ler para entender melhor o conteúdo e em seguida vocês vão responder as páginas 112 e 113 do livro. E aí vocês vão enviar para mim, igual vocês já fazem nas semanas anteriores, tá? Então, até o dia 22 de maio vocês podem enviar. Por hoje era só. Tenham um bom dia e bons estudos para vocês.